Então, para falar de morte, né, o tema que me foi proposto agora, falar alguma coisa, sempre me vem à cabeça a questão do tempo. E aí, quando eu falo de morte, para mim, na minha cabeça, vem a ideia do fim. Então, tive um início, um meio e um fim em algum momento. Todo ser vivo tem um fim e esse fim ocasiona na morte. E o que a física poderia falar disso? Por exemplo, matematicamente, o tempo, essa passagem do tempo, ela não tem muita diferença. Olha um exemplo. Dá uma olhada nessa equação. S igual a 3t ao quadrado. Ela indica a posição do móvel de um objeto acelerado. Beleza. Então, e se eu calculasse, né, ela serve para o seguinte, eu quero prever o futuro. Eu quero prever aonde esse móvel vai estar daqui a 5 segundos. Por exemplo, daqui a 5 segundos, aonde é que esse móvel estaria? Qual é a posição dele? Se você fizer alguma continha rápida, você deve fazer, eu vou estar na posição 75. Então, 5 segundos passados, ele vai estar na posição 75. Porém, se eu usar a mesma equação, só que ao invés disso, botar um tempo negativo, ou seja, eu queria saber aonde que ele estaria a 5 segundos no passado. Se você observar um pouquinho as regrinhas lá da matemática, você chegará ao mesmo resultado. Então, matematicamente falando, você ter um tempo positivo, um tempo negativo, ou seja, ir para frente ou ir para trás, ela não tem muito sentido. Então, mas aonde que isso passa? Eu sei que o tempo passa, eu sei que as coisas envelhecem, eu sei que um café quente, quando ele bota aqui, ele vai ficar frio, ele não vai voltar para trás, ele não vai andar. Onde é que isso acontece? Isso a explicação ela reside na termodinâmica. A termodinâmica, você tem a primeira lei da termodinâmica, né, que diz que toda energia ela não pode ser criada nem destruída. E você também tem a segunda lei, que tem várias interpretações, mas uma interpretação que eu vou dar agora é o que nós físicos chamamos de seta do tempo, né? É onde você fisicamente determina o início, o meio e o fim das coisas. E você vai encontrar em alguns livros de física o termo chamado entropia. Entropia, que é o que mede o grau de desordem. Isso você encontra no dicionário, mas o que vem a ser entropia e a seta do tempo? Basicamente, é como eu dei o exemplo do café, eu daria o exemplo, por exemplo, de um perfume. O perfume está aqui. Você abre, o cheiro vai sair. Você não espera que o cheiro volte para dentro do coisa. Por quê? Porque existe uma seta do tempo. Existe o que a gente chama, né, que a segunda lei diz, existe uma desordem, um grau de desordem. A natureza, isso é uma lei da natureza, em que ela tende de um estado mais organizado para um estado mais desorganizado. O nome disso, essa passagem do estado mais organizado para o menos organizado, se chama entropia. E aí a gente vai beber na fonte lá da biologia, vai beber da fonte lá da química, para entender outras coisas que tem relacionado ao ser humano. Mas se a gente falar em termos da nossa energia, cada dia que vai passando, essa energia ela vai convertendo em outras formas mais desordenada. Ou seja, ela vai se convertendo de forma desordenada e nunca volta para uma forma ordenada novamente. Eu já dei o exemplo do café. O café esquentou. Você botou ele assim, naturalmente ele vai esfriar. Você nunca vai ver um café frio e do nada ele vai ele nunca vai voltar. Então isso é o que a gente chama de seta do tempo. Então assim, a matemática ela não dá conta desse tipo de coisa. Mas você fisicamente falando, né, se a gente for falar de termodinâmica, essa lei da termodinâmica, ela digamos que fala desse processo de tempo. Isso quando fala de morte, né, você está falando de um fim, ele teve um início, um meio e um fim. E esse fim fisicamente é explicado através dessa segunda lei. Então, é isso que eu tenho para contribuir.